Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, ao nosso canal Coisa da Nath. E hoje eu quero falar sobre um assunto que todo mundo me pergunta. Tem pessoas que sabem, mas tem pessoas que não sabem. Infelizmente, nesses dias eu estava lendo que tem crescido o número de pessoas que têm descoberto essa doença. E é uma doença autoimune chamada lúpus. Digamos que nós temos um monte de as defesas do nosso corpo, né? Que é a digamos que é os soldadinhos que nos protege, que são os anticorpos, chamado anticorpos. Então eles nos protegem. A pessoa que tem lúpus, ela ela produz a mais. Então assim, o que acontece? Ela produz a mais que eles ficam brigando entre si, se atacando entre si. E aí eles atacam as articulações. Se você não tomar cuidado, eles começam a afetar os seus órgãos. Teve até casos de pessoas famosas, que uma é a Selena Gomez, né, que ela teve que fazer um transplante de rins, porque um dos rins dela foi afetado pelo lúpus e parou de funcionar e ela teve que fazer esse transplante. Então o lúpus ele ataca o coração, ele ataca a mente, ele vai atacando os seus órgãos se você não tomar cuidado. Como foi que eu descobri? Eu comecei a perceber que os meus dedos estavam ficando muito doloridos do nada. Eu falava, nossa, mas eu não peguei peso, nada. Eu tinha começado a trabalhar na antiga empresa e eu comecei a sentir meus dedos muito doloridos. Depois, começou a descer pro pulso. Meu pulso ficou dolorido e eu comecei a perceber que o meu pé começou a inchar. Aqui, sabe quando você tá com retenção de líquido? E não só inchar, ele começou a doer muito. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ter muitas dores nas minhas articulações, muitas mesmo de dar febre. Fui no médico várias vezes, falava que era artrite reumatoide e falava que era um monte de doença, mas ninguém tinha falado, diagnosticado que era lúpus. E aí começou a se agravar mais. E eu comecei a, não conseguir nem abaixar, nem levantar. Para levantar era aquela dor, enfim. Aí fizeram exame de sangue, falaram, né, pensaram que eu tava com a chikungunya, deu negativo. E que era dengue, deu negativo. E o que eu fiz? Eu comecei a perceber que eu cada vez mais, quando eu passava mais estresse, aí que meu corpo ficava mais dolorido. E aí, teve uma vez que eu tava ruim. Foi aí que eu comecei a descobrir que eu tava muito ruim. E eu sempre tomava uma injeção na veia e passava, ficava bem. E aí eu cheguei, a mão tava super inchada, eu cheguei numa moça, né, essa médica, uma moça, uma jovem, eu falei pra ela assim, olha, minha mão tá inchada, tá doendo muito. E aí ela falou, nossa, tá mesmo, tá muito inchada. Você já foi no reumatologista? Eu falei assim, não, não fui. Ela falou assim, então, porque está parecendo que é lúpus. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar exame, você vai no reumatologista e aí você vê o que que é. E eu fui, fiz exame e deu positivo pro lúpus. E aí comecei a tomar, né, a cloroquina e depois a azatioprina, acho que é isso o nome, azatioprina. Eu sou ruim pra guardar nome. Azatioprina. E depois eu comecei a tomar azatioprina para poder controlar. Enfim, teve uma época que o meu cabelo começou a cair muito. E aí, como já estava em tratamento com o meu reumatologista, ele me passou por uma dermatologista. A dermatologista me deu umas vitaminas e a gente começou no tratamento do meu cabelo. Hoje meu cabelo, ó, graças a Deus, começou a crescer. E também oração também. Meu cabelo cresceu, tá saudável, glória a Deus por isso. Mas o fato é que eu não posso tomar sol. Eu sempre fui muito, muito apaixonada pela praia. Sempre gostei de ficar sentada no sol. Lembro no meu horário de almoço eu ia pro sol. Almoçava e ia pro sol, porque eu amo o sol. Até hoje eu amo o sol. Só que infelizmente eu não posso e tem que ter um cuidado maior com a pele, né? Com a pele, passando sempre protetor solar no corpo, no rosto bastante. Eu uso muito protetor solar. E é isso. E a alimentação também, né? Tem que tirar a lactose, como pão, e gosto de coxinha, etc. Né? Que é uma coisa que o glúten é difícil tirar, gente. Não é fácil tirar, mas é preciso, né? Principalmente para quem tem problema autoimune. Mas a lactose eu já consegui tirar da minha vida, mas eu falo para vocês, viu, que, olha, o glúten é difícil, mas quando a gente quer mesmo, a gente consegue, né? Enfim,
E aí eu me trato dessa forma. Eu ainda tenho recaídas, sinto muito cansaço. Sem vontade de fazer nada, minha vontade é só de deitar. É uma coisa absurda. Mas a gente vai tratando e vai vencendo um dia após o outro. E é isso que eu tenho para falar do lúpus. Com lúpus tem crescido bastante. Tem crescido. Tem várias pessoas têm diagnosticado. Eu tô num grupo que direto aparecem membros lá e fala: ai, eu descobri o lúpus faz uma semana. Nossa, vim aqui saber informação sobre o lúpus, porque a gente descobriu que a minha filha tá com lúpus. Quando a gente confia em Deus e sabe que a nossa vida tá na mão de Deus e que Deus ele vai fazer o possível. Se ele quiser curar, ele vai curar. Se ele não quiser curar, ele não cura. O possível nós fazemos, o impossível ele faz. Se ele quiser fazer, ele faz, porque ele é Deus. Então eu vivo com isso em mim. Se ele quiser me curar, ele vai me curar a qualquer momento, porque ele é Deus. Mas não é fácil. Não é fácil. Às vezes eu tô com as minhas estruturas bem abaladas por causa dessa enfermidade, mas porque mexe com o corpo inteiro, né? Mas Deus, ele nos dá vitória. Amém? Obrigado por assistir. Fique com Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.